Glórias ao seu nome, Senhor. Nós te adoramos, bendizemos e te exaltamos, porque nós não somos nada sem ti, nada sem a tua presença, nada sem a tua majestade, nada sem a tua glória e sem a tua graça. Aleluia. Pega um copo de água para mim, amor, por favor. Glória a Deus. Você está aí, meu irmão? Já pode dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 53. Isaías 53, verso 7. Quem achou, diga amém. Retiro é lugar de Bíblia, irmão. Posso ouvir um amém? Retiro é lugar de Bíblia, de palavra de Deus. E Deus quer falar conosco hoje. Isaías 53, versículo 7. Foi isso que eu falei? Isaías 53, verso 7. Isaías 53, 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Diga comigo, como uma ovelha muda. Diga de novo, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O tema da palavra que eu quero ministrar ao seu coração essa noite é o grito ou brado da ovelha muda. Tetelestai, está consumado. Fala comigo, está consumado. Diga de novo, está consumado. Tetelestai, está consumado. Há 2025 anos atrás, 3 horas da tarde, Jesus estava na cruz. E depois de ter dito que estava com sede, um soldado romano pegou então uma vara, provavelmente a sua lança, molhou uma esponja no vinagre e conduziu essa esponja até o alto da cruz, a cabeça de Jesus. E assim que ele experimentou aquele vinagre, ele tirou a boca daquela esponja e disse: Tetelestai, está consumado. É verdade, irmãos, que todos nós sabemos e conhecemos a obra de Jesus na cruz do Calvário. Talvez alguns de nós não tenham a plenitude da obra inteira, porque a nossa mente às vezes não consegue alcançá-la. Porque a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela é eterna, e a nossa mente ainda não é uma mente eterna. Então, como compreender o eterno sendo ainda homens caídos e naturais? É muito difícil lidar com algumas questões. Mas o fato é que quando Jesus morreu na cruz e disse está consumado, tudo se tornou verdade na sua vida. Algumas coisas aconteceram imediatamente. Quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Muitos dizem assim: olha, o véu caiu, foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você pudéssemos entrar no Santos dos Santos. Não é isso que dizem? Mas eu quero te dar uma outra visão. Antes do brado da ovelha muda, a glória de Deus estava presa dentro de um lugar. Dentro do Santos dos Santos. No dia que Jesus disse está consumado, e o véu se rasgou de alto a baixo, a glória de Deus saiu do Santos dos Santos e veio habitar dentro do seu coração. Esse brado deu início da morada do Altíssimo dentro de você. Antes, para se ter acesso à presença e à glória, o sacerdote entrava uma vez ao ano no Santos dos Santos. Hoje, todos nós temos o privilégio
o privilégio de podermos acessar a presença todos os dias. Tetelestai é um termo grego que significa estar consumado. Tetele é o radical, consumo. Telestai é o conjugado, consumado. Então, quando Jesus brada tetelestai, ele está dizendo: tudo está pronto, tudo está consumado, tudo está resolvido. João 19:30. Abre aí rapidinho. João 19:30. Tendo provado, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Curvou a sua cabeça e entregou o Espírito. Perceba, Jesus entrega o Espírito depois de consumar todas as coisas. Fala comigo, a entrega, diga de novo, a entrega só é permitida depois de que tudo esteja consumado. Primeiro se primeiro se termina a obra. Fala, primeiro termina a obra, depois se entrega tudo. Diga comigo, para Deus, termina primeiro, entrega depois. Quando a ovelha muda, brada de cima da cruz, tetelestai, está consumado, esse grito ecoa pela eternidade, e ele tem 3 direções certeiras. São 3 ouvidos que precisaram ouvir o tetelestai de Jesus. Quase não sai. O tetelestai, o está consumado, tem um alvo de 3 ouvidos na eternidade. Fala comigo, o primeiro. Fala comigo, o primeiro foi o Pai. Quem escutou o primeiro, está consumado, foi o Pai. Presta atenção. Em grego, essa expressão tetelestai, ela tem 3 aplicações fundamentais, culturais. Isso não acontece só no grego. Foi escrito em grego, mas o significado é hebraico. Quando um pai incumbia o filho de uma tarefa. Quando um pai incumbia um filho de uma tarefa e dizia assim: olha, pastor José, não é porque você não era pastor, né? Eu só tenho idade lá em Barbacena, né, pastor? Quando você não tinha barriga de bolinha, né? Não tinha história ainda, né? Eu também te entendo, pastor, fica tranquilo. Lá na sua infância, quando seu pai te dava uma tarefa, no meu caso a tarefa era: vai lavar o banheiro. Alguém se identifica? Glória, não estou sozinho. E aí eu lavava o banheiro e fazia a tarefa. Qual era o dever depois de terminar a tarefa? Voltar ao pai e dizer: tetelestai, está resolvido. Limpei tudo, terminei, está consumado. A primeira pessoa que ouviu, o primeiro ouvido que ouviu está consumado, foi o Pai. Porque Jesus estava em cima da cruz dizendo: eu terminei a obra que o Senhor mandou fazer, a missão está pronta. Está consumado, Senhor Pai, está tudo resolvido. A obra da cruz, a salvação em Cristo, está completa, está pronta. Nada mais precisa ser feito, nenhum outro sacrifício precisa ser realizado. Tudo que Jesus fez na cruz por mim e para você já está resolvido. Se você acredita que você precisa pagar penitência para ter perdão dos seus pecados, então você nega a completude, a plenitude do sacrifício da cruz de Jesus. Quando você confessa o seu pecado, quando você chega no seu pastor para confessar seu pecado, posso ouvir um amém, crente?
Quando você chega na sua pastora para confessar o seu pecado, e ele libera o perdão sobre a sua vida, nada mais precisa ser feito. Porque se você disser que você precisa rezar 2 terços, se chicotear, andar de joelho no caroço do milho, então você nega que a obra de Jesus na cruz foi plena, perfeita e completa. Então quando a ovelha muda, brada aos 4 ventos, e de eternidade em eternidade, o Pai escuta que a obra está pronta, tudo, a partir deste momento, de eternidade a eternidade, precisa respeitar o brado. Há 2025 anos atrás, esse brado foi dado, e ele ecoa sobre a sua vida até hoje. E até que Jesus venha, o está consumado continua valendo. Escute. Por que é que esse brado tem tanto peso? Por que é que esse brado tem tanto poder? E ecoa de eternidade a eternidade? Porque o Pai o recebeu. Porque se houvesse pecado em Jesus, o Pai não o receberia. Porque Deus só recebia ou só recebe sacrifício perfeito. Abra sua Bíblia em Efésios 5:2. Efésios 5:2. Quem achou, diga amém. Eu vou esperar um pouco mais. Efésios 5:2. Diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Porque é que Tetelestai até hoje ecoa com poder e glória, porque o Pai recebeu o sacrifício do Filho com aroma de cheiro suave. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, em nome de Jesus, o que é que Deus sente? O cheiro suave do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, irmão, não há nada que você possa fazer que vai ofender o Espírito Santo a ponto de você não ser perdoado, a não ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso tem uma notícia para te dar hoje. Hoje é dia de perdão do pecado. Você não pode continuar com o pecado oculto. Você não pode continuar em pecado, porque Deus já te perdoou em Cristo Jesus. Você só tem que confessá-lo. Não se permite continuar a virar essa noite com o seu pecado oculto de estimação. Não faça isso. Isso vituperiza, isso ofende o sacrifício de Jesus na cruz. Ei, pecou? Pecou? Fala assim, pastor. Eu também, irmão. Pecou? Confesse o seu pecado, meu irmão. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você confessa o seu pecado, e o seu pecado é lavado, limpo pelo sangue de Jesus, o que Deus está fazendo é te livrando de uma maldição terrível. E o mais incrível, Ele tem prazer nisso, em limpar os seus filhos. Ele não tem prazer no seu pecado, mas tem prazer em te ver limpo. Deus foi o primeiro que ouviu. Aí, deixa eu te falar, quando Deus viu que o pecado já tinha sido perdoado, a obra tinha sido feita de eternidade em eternidade, de geração em geração, Deus, na sua infinita sabedoria, rasgou o véu de alto a baixo, Ele disse: agora com os corações limpos, agora com os corações limpos, lavados pelo sangue de Jesus, eu posso habitar neles. É por isso que hoje você desfruta da presença de Deus, porque o Pai ouviu o brado da ovelha muda. Mas teve um segundo ouvido também que ouviu, de eternidade em eternidade, que foi Satanás, o dono da dívida. Escute,
Quando Jesus, pregado na cruz, grita então, está consumado. Ele está arrancando a cédula que era a conta contra a sua vida. Quem já fez uma conta aqui? Ah, irmão, me ajuda, Casas Bahia, 50 prestação no carnê. Oh, Deus. Quem já fez o financiamento? Irmão, quando o pecado entrou na vida do homem, eu sei que isso aqui é básico, irmão, eu sei, mas deixa eu te explicar. Deixa eu trazer fundamento. Quando o pecado entrou na vida do homem, o pecado era uma nota promissória de dívida, assinada, irmão, pelo teu sangue, o seu sangue. Na assinatura tinha o seu sangue, o seu DNA, dizendo, eu devo porque eu pequei. Sabe qual era o preço para pagar essa dívida? Sangue. É por isso que lá em Levítico a Bíblia diz, a vida está no sangue, porque é o sangue que paga a dívida do pecado. Essa dívida existia para toda a humanidade, porque Adão e Eva caíram. Mas quando Jesus grita, está consumado, o sangue que está sendo derramado na cruz do Calvário é o dele. Ora, lá em Levítico a Bíblia diz que o inocente tem que pagar pelo pecado alheio, para que o sangue do inocente, da vítima inocente, cobrisse o pecado das pessoas. A vítima inocente ou era um bezerro de um ano, fala comigo, um bezerro de um ano, um bode, um cabrito ou uma ovelha, 2 rolinhas e 2 pombinhas. São essas as vítimas que a lei descreve. A depender do tamanho do seu pecado, da sua posição social, do seu status social, você levava um desses sacrifícios, apresentava o sacrifício ao sacerdote. Agora escute, eu vou falar, pastor, posso falar? Quando o sacerdote recebia a vítima, você sabe o que ele fazia? Ele era obrigado pela lei. Ele tinha que parar, olhar a vítima, olhar a ovelha, no caso, olhar a ovelha, ela não podia ter um dente faltando, ela não podia ser malhada, ela não podia ser manca, não podia ter casco trincado, o rabinho dela tinha que ser perfeito, as orelhas perfeitas, tudo na vítima tinha que ser perfeito. Por quê? Deus ia receber o sacrifício. E o que estava em jogo era a vida de alguém que estava oferecendo o sacrifício. Agora escute. Eu vou falar. Eu sei que isso acontece aqui, mas aconteceu na minha igreja de tempo atrás, eu tive que falar. Eu vou falar. Quando você quer trazer uma oferta para a igreja, irmão, presta atenção que eu vou te dizer. Não traz trem quebrado, mulambento, trincado, que não funciona. Porque quem vai receber essa oferta é o Senhor. Igreja não é depositário de coisa que não presta na sua casa. Você não quer? Joga fora, irmão. E vou dizer uma coisa, pastor, nós não podemos receber isso. Porque se a gente recebe de bom grado, ou pela moral, o pastor não quis receber, e a gente é pressionado pela moral, a gente coloca em juízo o nosso ministério e a vida da pessoa que está dando. Porque na hora que Deus vem receber a oferta, Ele vai ver o quê? Aquele trem mulambeto, quebrado, rachado, arregaçado, que você não quer na sua casa. Por que você acha que Deus vai querer aquele trem? Se acontecer um negócio desse, para falar, irmão, pega esse trem, joga no lixo, não vai receber esse trem como oferta, não. Da hora que Deus vir para receber esse negócio, Ele vai pegar você. Era assim que acontecia. O sacerdote olhava, fiscalizava a oferta para ver se a oferta estava de acordo com a lei. Se a gente pudesse fazer isso com o dinheiro que entra no gasofilácio, hein? De vez em quando eu pego aquelas notas e falo assim, o cara tinha tanto ódio para dar aquela oferta que ele disse, jogando no gasofilácio, tem tudo. Ou eu, de vez em quando eu pego, eu falo, meu Deus, tem misericórdia desse irmão. O Pix agora ajuda alguns, né? Porque a gente não vê a situação da nota, né? Aí fica mais fácil para a gente abençoar, né? Brincadeiras à parte. Mas o princípio é verdadeiro, irmãos. Cuidado com a oferta que vocês fazem. Quem recebe é o Senhor. Sabe? Quando então a oferta é apresentada para Deus, e Deus vê um sangue puro, inocente, que não tinha pecado, e que cumpriu a lei de cima a embaixo, esse sangue poderia cobrir, não poderia cobrir, poderia tirar o pecado das nossas vidas. Tirar o pecado, limpar o pecado. Com o sangue
da antiga aliança, o pecado era coberto. Era encoberto. Você sabe o que isso quer dizer? Eu vou te explicar, presta atenção. Quando uma ovelha era sacrificada e o sangue dela aspergido, a natureza de quem ofereceu a oferta não mudava. Ele continuava sendo aquele mesmo pecador, imundo, e queria cometer o mesmo pecado a qualquer momento. Porque o sangue que estava sendo derramado apenas cobria o pecado. Na nova aliança, na aliança que nós temos com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus arranca o pecado de nós. Isso significa que ele vem mudar a nossa natureza de homens e mulheres caídos para homens e mulheres segundo a imagem de Jesus Cristo. E agora, como disse o apóstolo Paulo, o pecado não habita mais em vós. Você pode ou não pecar. Agora você tem uma escolha. Na antiga aliança ninguém tinha escolha. A natureza era pecadora. A natureza era pecaminosa. Na nova aliança a escolha é sua. Fala comigo. Pecar depende da minha escolha. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual vai ser a sua desculpa quando você chegar diante do trono? Porque hoje você tem uma escolha de viver uma vida de santidade ou se entregar à programação do pecado. Porque hoje o sangue de Jesus muda a nossa natureza. É uma mudança de natureza para depois mudar comportamento. Muda a natureza, muda a mente, muda a alma para depois mudar comportamento. Percebe? Nós vivemos hoje em uma aliança muito superior à aliança de Moisés. Quando Satanás percebe que Jesus morre, você sabe o que aconteceu? Quem sabe? Então pergunta o quê, pastor? Você sabe o que aconteceu quando Satanás viu Jesus na cruz? Aconteceu o primeiro carnaval. O primeiro carnaval que existiu no mundo aconteceu no dia da crucificação, depois das 3 horas da tarde, quando Jesus entregou o Espírito. O inferno fez festa. Eles disseram, conseguimos. Satanás, o inferno inteiro, disse, conseguimos, ele morreu. Ele não fez o que ele falou que ele faria. Ele não libertou o povo. O povo ainda continua escravo. Naquele dia que Jesus morreu, Satanás ouviu o grito, o brado da ovelha muda. E a Bíblia diz que ele desceu no mais profundo, no lugar onde a morte reinava. E a Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno e da morte. Levou cativo o cativeiro. E ele triunfou sobre a morte. E ele cravou na cruz. Oh Jesus, obrigado por essa cruz. Ele cravou na cruz a cédula que era a conta contra a sua vida. Ele rasgou ela na cruz. Aí ele falou assim, Satanás, você acha que você venceu? Eu paguei a dívida. Agora eles me pertencem. Agora a geração eleita me pertence. Agora a vida deles são minhas. E eu os farei geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aleluia! Quando Satanás ouviu que a dívida estava paga e que ele não era nem o dono do inferno nem da morte, ele percebeu que ele tinha perdido. Abre aí, Colossenses 2.
Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 15. Quem achou, diga amém. Vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-os inteiramente, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente, triunfando sobre todos eles. O diabo escutou um grito e ele perdeu. A morte não pôde conter, ela perdeu. Os mortos que estavam ali, cativos, presos, foram levados com Cristo, porque ele levou consigo cativeiro. Posso ouvir um amém? Amém. Um dia, vamos pregar, pastor, sobre a pregação de Jesus no Hades. Por que Jesus levou esses caras embora? O que Jesus falou para eles? Meu Deus. Irmãos, escute. Hoje Satanás não tem domínio sobre a sua vida. Ele não pode ter acesso à sua alma. Ele não pode ter acesso à sua mente. Ele não pode ter acesso ao seu coração. Ele não pode ter acesso a você e a nada que você faz. Portanto, não seja um crente passional. Desculpa, passional não. Um crente passivo. É essa a palavra. Não seja um crente passivo. O que é ser um crente passivo? Você percebe a ação do diabo, mas não faz nada. Percebe que algo está errado, mas não faz nada. Percebe que tem alguma coisa desalinhada na sua casa, mas não faz nada. Você não tem o direito de ser passivo. O dia que você perceber que Satanás está entrando, está rodeando, está começando a falar, lançar setas, sabe, te puxar, irmão, se levanta! Se levanta com toda a fúria, com toda a violência do reino de Deus e diga não! Sai em nome de Jesus! Não se permita ser um filho de Deus, sabe, passivo às obras do inferno. Você não foi salvo para ser conivente com o diabo, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Mas tem uma terceira pessoa que escutou. Posso ouvir um amém? Esse brado até hoje ecoa aos nossos ouvidos. O homem também escutou. Então presta atenção. Quando se comprava uma propriedade e o seu pagamento era dividido em várias parcelas, a escritura que a pessoa recebia, ela vinha com direito de uso, não direito de posse. O direito de posse, de usufruir como dono, só era concedido quando a última parcela era paga. Quando se pagava a última parcela, então se apresentava os recibos e se apresentava o contrato de compra e venda, e aí conferia-se os recibos com o contrato. Quando o juiz percebia que as parcelas tinham sido pagas, ele carimbava no contrato a palavra tetelestai, está pago. Quando isso acontecia, a pessoa então tinha o direito de usufruir como dono. Era dela, propriedade dela. Então quando Jesus disse tetelestai, e nós ouvimos, deixa eu te falar, quando você escuta a palavra da cruz, como crerão se não há quem pregue, como ouvirão se não há quem fale. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, e quando você ouve sobre Jesus, sobre a palavra da cruz, sobre a salvação em Cristo, o seu coração se encheu de fé, e você então entregou sua vida para Jesus.
O que você estava fazendo além de entregar a sua vida para Jesus era garantir em Jesus morada eterna. Porque foi isso que aconteceu. Ele pagou a sua dívida e te deu uma morada eterna. Ele disse, João 14, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Quando ele disse está consumado, ele está dizendo, estou te dando um novo lar. Quando ele disse está consumado, ele está dizendo, a sua casa não é mais aqui. Quando ele disse está consumado, ele está dizendo, você é apenas um peregrino. Quando ele disse está consumado, ele está dizendo, você não pertence mais a essa terra. A minha pergunta então é, por que nós, filhos de Deus, temos a nossa mente, temos a nossa alma arraigadas nessa terra? Sendo que a nossa vida é uma vida de regiões celestiais, com a visão, o foco na eternidade. Por que nós somos crentes tão carnais, crentes tão mundanos, tão, arraigados, cheios de raízes nessa terra que nos prendem? Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para que você fosse arrancado dessa terra. Para que a sua consciência viva nas regiões celestiais com Cristo. E Paulo disse, pensai nas coisas que são do alto. Por que é que na nossa vida nós somos tão terrenos, tão arraigados no dia a dia, no cotidiano, com a capacidade, de nos puxar para essa terra e impedir que a nossa mente viva da eternidade, que as nossas ações sejam focadas na eternidade, que o nosso ministério seja focado na eternidade, que a gente leve e conduza a nossa família para a eternidade. O que acontece, meus irmãos, conosco? Porque nós não pertencemos a essa terra. Somos como peregrinos, não temos lar aqui. Eu tenho um grande privilégio, eu vou ser honesto com vocês. Deus me deu um grande, imenso privilégio, que ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Quando eu era pastor de adolescentes, Deus me deu o privilégio de pastorear meninos e meninas incríveis. Alguns desses garotos e garotas viraram missionários. Uma garota em especial, está sendo transmitido, então não posso falar o nome dela, está na região da Arábia Saudita. Ela está indo para o Iêmen. Lembra dos... como é que é o nome daquela tribo? Hinuts. Os Estados Unidos acabou de bombardear uma aldeia deles. Ela um dia, na última vez que ela esteve no Brasil, ela congrega conosco. Nós a enviamos. E ela está lá hoje. Eu não vou falar no lugar que ela está, nem vou falar o nome dela. Eu acredito que o pastor e a pastora conhecem ela. E ela, na vez que ela esteve no Brasil, ela me disse que começaria a trabalhar com as mulheres refugiadas da faixa de Gaza. Com as mulheres islâmicas. O ministério dela é focado no povo islâmico. Ela estudou árabe por 2 anos, está lá para ganhar mulheres muçulmanas refugiadas da faixa de Gaza. Na vez que ela estava no Brasil, essa última vez, eu sentei com ela um pouco e perguntei como é que estavam as coisas e tal. Ela começou a falar para mim sobre a experiência dela com as refugiadas. Ela me falou algumas coisas muitíssimo interessantes, presta atenção. Ela disse assim, pastor, o senhor sabia que um refugiado, e quando ele entende que ele é refugiado, ele só tem saudade de casa? A casa dele pode estar destruída, a casa dele pode estar... ele não tem mais emprego lá, não tem mais infraestrutura na cidade,
ninguém tem condições de morar naquele lugar, mas a mente e o coração dele está naquela casa. O sonho de um refugiado é voltar para casa que nem existe mais. Eu falei, nossa, sério? Sério, pastor? A maior saudade de um refugiado era a vida que ele tinha na casinha, era o cheiro que ele tinha daquela casa. Eu falei, nossa. Aí ela me disse assim, olha, pastor, hoje eu entendo pouco quando o apóstolo Paulo diz que nós não pertencemos a essa terra. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, o senhor já sentiu o cheiro da casa de Deus? Eu falei, eu já tive lá. Os santos dos santos, o ambiente do trono tem um cheiro maravilhoso. A gente começou a conversar sobre esse cheiro. Aí eu falei assim para ela, mas você sabe que cheiro que é esse? Tira na casquinha dela, né? Ela falou assim, é mirra? Eu falei, não, Pocó, é o cheiro de Jesus. Ela, verdade. Aí ela falou assim, todas as vezes, pastor, que a gente entra no Santos dos Santos, a gente se sente em casa. Todas as vezes que a gente entra no Santos dos Santos para falar com o Pai, a gente sente o cheiro de casa. A gente sente, sabe, que o nosso lugar é lá. A gente não quer sair de lá. O Santo dos Santos é o nosso lugar de existência. A nossa existência está no Santos dos Santos. Aí ela falou assim para mim, pastor, como é possível uma refugiada desejar tanto uma casa e nós não desejarmos o Santos dos Santos? Aí eu olhei para ela e falei, minha filha, é porque as pessoas não foram lá ainda. Porque quem já esteve no Santos dos Santos, meu irmão, não quer sair de lá nunca mais. A terra perde o sentido. As coisas que o mundo oferece perdem o sentido. Tudo aqui perde o sentido. E aí a sua consciência começa a viver na eternidade. E você quer viver com Cristo. E aí, meu irmão, você entende que as coisas aqui já passaram. E tudo está consumado. Aí você entende o que o apóstolo Paulo diz, olha, eu desejo mais estar com Cristo, mas por causa de vocês eu estou aqui agora. Meu sonho, pastor Zé e pastora Fernanda, é pastorear uma igreja que não precise mais de mim. Para que eu possa, irmão, entrar no Santos dos Santos e esquecer que o mundo existe. Sonhe com isso! Porque a sua eternidade, meu irmão, vai ser a presença de Deus todos os dias, todas as horas. O está consumado foi para te dar acesso. Você não pertence mais a este mundo. Nada que este mundo tem para oferecer, nada que essa vida tem para oferecer, vale a pena, a não ser obedecer à vontade do Pai. Agora eu vou começar a pregar, posso? Vocês entenderam os 3 significados de estar consumado? Primeiro, Jesus disse para o Pai, a obra que o Senhor me deu para fazer está pronta. Segundo, ele disse para o diabo, a dívida foi paga, você não tem mais o domínio deles. Terceiro, para dizer para nós, agora vocês têm morada eterna. Glória a Deus. Agora presta atenção no que o Senhor quer falar conosco. Presta atenção. Tetelestai significa que algo foi terminado. Presta atenção. Como é possível terminar algo? Aliás, só é possível terminar algo se eu chego até o final. Tudo que foi terminado porque alguém começou e terminou. O estar consumado significa que do dia que Jesus nasceu até aquele momento de cruz, ele perseverou até o fim. Só é possível deixar legado quando você alcança o fim. Esse é um dos princípios do reino de Deus. Quando você começa,
A exigência é que você termine. Está consumado deixa claro que existe a exigência da conclusão de tudo que você começou em Deus. A vontade de Deus, que para você e para mim é boa, perfeita e agradável, ela é boa no início. Posso ouvir um amém? Perfeita no meio. Posso ouvir um amém? E agradável no fim. Ou seja, obedecer a Deus é um processo. Mas escute, deixa eu te falar. Presta atenção. Ah, pastor, já obedeci a Deus, já levei umas burdoadas. É claro. Obedecer a Deus vai moldar o seu caráter segundo o caráter de Jesus. Toda a sua obediência tem um objetivo. Fala comigo, toda obediência. Diga mais forte, toda obediência da minha vida à vontade de Deus tem um objetivo: ser transformado segundo a imagem de Cristo. Vai doer obedecer. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai ter que renunciar aos seus direitos. Você sabe o que significa renunciar ao seu direito? Eu tenho direito, Deus, de dormir. Mas Deus diz, eu quero que você levante e ore. Você vai ter que renunciar ao seu direito. Você pode dizer, Senhor, eu tenho o direito de namorar. Mas Deus pode dizer para você, eu não quero que você namore com ele. Você vai ter que renunciar. Porque obedecer não é fazer a sua vontade, é fazer a vontade do Pai. Deus está falando com alguém essa noite. Cuidado com o seu namoro. Não está gerando paz em ninguém. Deus está falando, eu não vou falar para você terminar, porque a sua consciência já sabe o que você tem que fazer e já sabe aonde o diabo quer te levar nesse negócio. Cuidado. Tá bom, parei por aqui. Está consumado significa que você vai ter que terminar. Como Jesus é o seu exemplo, como Jesus é o seu modelo, você tem que terminar o que você começou, porque o próprio Jesus vai terminar em você. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Agora, terminar requer permanecer fazendo, ficar intrépido, firme na posição que Deus te mandou, até que Ele mesmo fale para você mudar. Se Deus não falou, não mude. Se Deus não falou, continue fazendo, porque você precisa terminar o que Deus te mandou fazer. A plenitude de estar fazendo é levar ao cabo, fazer tudo, concluir tudo. Porque você vai ter que chegar diante do Eterno e dizer, tetelestai. Está consumado. Um dia você vai ter que chegar diante do Senhor e apresentar a sua família. Como é que você vai apresentar os seus filhos? Deus, eu desisti no meio do caminho. O reino de Deus é para os vencedores. Escuta o que eu vou te falar, eu quero que você preste atenção nisso. Ninguém que perder vai reinar com Cristo. Perdedores não reinarão. Essa viagem dessa teologia da hipergraça, ela não existe na Bíblia. Ela é uma heresia. Reina com Cristo quem venceu em Cristo. O trono e cajado de ferro é para aqueles que vencerem. Porque ele disse, aos vencedores darei o direito de se assentar comigo no meu trono e reger as nações com vara de ferro. Se você não vencer, você não reina. Mateus 24:13, abre aí, por favor. Mateus 24:13.
Diz assim: mas aquele que perseverar. De novo, Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o... Será? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que vai acontecer no fim? Você vai ter que dizer: está consumado. Tem um fim esperando você. O que você vai dizer quando chegar esse momento? Se o seu alvo é Cristo, você tem um fim. O que você vai dizer quando você chegar? Apocalipse 2, 25, 26, 27, 28. Apocalipse 2, 25. Apocalipse, você sabe que, né, irmão? O último livro da Bíblia. Me ajuda. Fácil de achar. Apocalipse 2, 25. Quem achou, diga amém. Mas o que tendes, retém até que eu venha. Fala comigo o que eu tenho. Fala comigo a missão que eu tenho. O propósito que eu tenho. A família que eu tenho. A igreja que eu tenho. O casamento que eu tenho. A profissão que eu tenho. O ministério que eu tenho. Esse marido barrigudinho que eu tenho. Pode falar, irmã. Essa esposa linda que eu tenho. Retente até o fim. Retente até que ele venha. 26. E ao que vencer. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhes-ei a estrela da manhã. Escute, reinar com Cristo está para aqueles que perseveram e cumprem tudo. Não desista, não pare no meio do caminho, persevere firme até o final, porque tem um tetelestai te esperando, tem um está consumado te esperando, e sabe quem que vai ter que ouvir? O Pai, Satanás e os homens. Quem entendeu? Quando você permanece até o fim e conclui a vontade de Deus para a sua vida, a morte não pode te conter. O inferno e Satanás não podem te conter. Você tem tudo em Cristo Jesus. Presta atenção, eu vou repetir. Quando você conclui o que Deus mandou você fazer, o inferno não pode te parar. A morte não pode te conter. E você tem tudo o que Jesus conquistou na cruz. Escute. Quando Jesus estava no Hades e a morte se deparou com Jesus, ela não pôde contê-lo, ela não pôde segurá-lo, deixá-lo preso aonde estavam os outros mortos. Ela teve que se abster, sair de perto, porque o poder de Jesus era o poder de quem tinha cumprido tudo. Escute. Eu não lembro o versículo agora, mas eu tenho na pregação passada. Me dá um segundinho aí, irmãos. Vou ler Levítico 18, capítulo 18, verso 1 ao verso 5. Presta atenção no que eu vou te explicar e você vai entender por que Jesus não pôde ser contido pela morte. Levítico 18. Ah não, vamos ler um versículo antes? Um texto antes? Me perdoe. Hebreus 10. Hebreus 10, 28. Eu estava dando uma aula da Antiga e da Nova Aliança. E aí surgiu esse texto. E Deus me lembrou desse texto agora. Pode dar uma glória a Deus por isso? Hebreus 10, 28. Quem achou, diga amém.
Vou esperar um pouquinho. Hebreus 10, 28. Amém, amém. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Morre sem? Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha aqui, ó. Sou casado com a pastora Valéria. Faz assim, pastora. Olha que mulher linda, maravilhosa, graciosa. Oh, Deus, pecado. Eu orei muito, irmão. Ela que orou pouco. Se 2 ou 3 testemunhas chegarem no concílio da minha igreja e disserem assim, pastor não, irmãos, vimos o pastor Danilo entrar num motel de carro com uma mulher que a gente não conhece. Não era a pastora Valéria. Só isso era suficiente para que eu fosse levado para fora da cidade, para fora dos muros da cidade, e ser apedrejado até a morte, sem misericórdia. Porque é isso que a lei está falando. No tempo da antiga aliança, 2 ou 3 testemunhas que dissessem isso seriam capazes de levar a cabo a vida de alguém. Quem compreendeu? Morre sem misericórdia. Pecou, morte. Diga comigo, Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, na lei, quebrou um mandamento, quebrou todos. Vocês sabem quantos mandamentos tem na lei? A lei não tem só 10 mandamentos. O decato são 10. E dos 10, surgem outros 600 e... dos 10, surgem 613 mandamentos. É porque 613 menos 10, 603, né? Dos 10... surgem 603 mandamentos, que total 613 mandamentos. Vocês sabem por que na estola sacerdotal tem romãs pendurada? Vou contar essa. Tá? Sabe por quê? Porque a romã tem 613 caroços, que representam a lei. 613 mandamentos. Se pecasse em um mandamento, pecava em todos. Quem era capaz de cumprir a lei? Ninguém. Abre agora sua Bíblia em Levítico 18. Quem achou, diga amém. Falou mais, do versículo 1 ao versículo 5. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus mandamentos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Quando a morte se depara com Jesus, lá no inferno, lá no Hades, lá no Seol, quando ela se depara com Jesus, ela não vê um só mandamento sendo quebrado. Os 613 mandamentos perfeitos em Cristo Jesus. Porque ele disse, eu não vim para abolir a lei, senão para cumpri-la. A morte não deteve, porque ele não pecou, ele não quebrou o mandamento, ele não transgrediu a lei, ele não pecou contra o Espírito Santo. Então, como a morte não pôde conter Jesus, quando você obedece até o fim, ela não vai poder tocar em nada da sua obediência. Tudo que você obedeceu, do início ao fim, a morte nunca vai poder tocar. Sabe por que casamento dentro da igreja dá errado? Porque um dos dois não obedeceram. Por que tem morte? Porque não obedeceu. Sabe por que coisa dá ruim dentro da igreja? Porque alguém desobedeceu. A desobediência, ela é promotora, potente morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Jesus, Ele cumpriu tudo para gerar vida em você, para que a morte não toque em nada do que é seu, nada do que você fizer, não toque na sua família, na sua igreja, no seu ministério, em nada da sua vida. Cumpra tudo obedientemente e persevere até o fim. Abre Apocalipse 1:17. Apocalipse 1:17. Apóstolo João diz assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas estou aqui vivo, e vivo para sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha para mim. Escute, entenda isso. Deus exige que você persevere. Ele está contando com a sua perseverança. Tem pessoas que precisam ouvir o brado. O seu brado está consumado. Que precisam da sua perseverança. Continue, irmão, não pare. Pastor, o senhor não sabe como está difícil. Eu não preciso saber, irmão. Está difícil não apenas para você, está difícil para todo mundo. Não pare. Não desista da sua fé. Não desista do seu ministério. Não desista da sua igreja. Não desista do seu irmão. Não desista daquela amiga chata ou daquele amigo chato. Não desista do seu casamento. Não desista da sua esposa. Não desista do seu esposo. Não desista de nada. Não desista de tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Não desista. Permaneça até o fim. Permaneça até você poder entregar para Deus perfeito, como Jesus entregou para Deus perfeito. Permaneça até que o diabo não tenha do que te acusar. Permaneça até que os homens se convertam pelas obras que você fez e pelo testemunho que Deus fez na sua vida. Permaneça. Se você está pensando em desistir, Deus está dizendo para você: não desista. Tem um brado de estar consumado que precisa sair da sua boca. Não desista. Talvez você desistiu. Talvez você disse: pastor, não consegui. Pastor, não deu certo. O Senhor está dizendo para você: hoje é dia de você voltar. Hoje é o dia de você voltar para a obediência. Hoje é o dia de você voltar. Mas pastor, o senhor não sabe? Não sei, irmão. Não, honestamente, eu também não preciso saber. Conta para o seu pastor. Mas a palavra que ele vai ter para você é uma só: não desista. Não desista. Às vezes a gente dá um passo para trás. Mas a gente dá um passo para trás para pegar impulso. Mas não desista. Meu último texto para me encerrar. Hebreus 10, 36 e 39. De 36 a 39. Quem puder, abre comigo. Hebreus, capítulo 10. Do verso 36 ao 39. Quem achou, diga amém. Diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não desista. Não retroceda. Continue até o fim. O seu alvo é um só. O seu alvo é Cristo Jesus. O seu alvo é permanecer e permanecer até o fim. Fique firme, seja renovado, busque o Senhor e não pare. Não pare. Tudo que Deus tem na vida de todos vocês, de todos nós, incluindo a mim, está apenas no início. Está apenas no início. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se você puder, feche os seus olhos. Eu não sei o que levou, ou que tem levado você a pensar em desistir. Eu não sei o que você tem pensado. Eu não sei se você tem pensado em desistir de uma vida de santidade. Eu não sei se você tem pensado em desistir da sua vida, do seu ministério, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Eu não sei se você está pensando em desistir da sua empresa. Eu não sei, mas existe um brado de estar consumado que precisa fluir da sua vida. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Eu quero orar com você essa noite.